Hoje vou contar a vocês sobre Carolina Souza, uma garçonete de 26 anos que trabalhava em Porto Alegre. Esta é a história de como ela derramou vinho na mulher mais perigosa do Rio Grande do Sul e de como sua reação ao ser humilhada publicamente mudou não apenas sua vida, mas revelou segredos que abalaram toda a cidade. Mas ninguém esperava pelo que estava prestes a acontecer. Carolina Souza estava no seu 5º ano trabalhando no restaurante Dom Pedro quando tudo desmoronou. Era uma sexta à noite, o restaurante lotado como sempre. Carolina equilibrava uma bandeja com 6 taças de vinho tinto quando alguém esbarrou nela. A bandeja balançou, uma das taças voou e despejou vinho tinto caríssimo no vestido branco de Constanza Russo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Carolina congelou, o horror absoluto tomando conta dela, porque ela sabia exatamente quem era Constanza Russo, a viúva do falecido chefe da máfia mais poderosa do Sul, a matriarca que agora controlava tudo em nome do filho, uma mulher conhecida por sua crueldade e vingança. E Carolina havia acabado de arruinar seu vestido, que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 1 ano. Eu sinto muitíssimo. Carolina gaguejou pegando guardanapos. Foi um acidente, eu juro. Deixe-me ajudar. Não me toque! Constanza se levantou bruscamente, o vestido branco agora manchado de vermelho como sangue. Seus olhos escuros queimavam de fúria. Sua idiota incompetente! Todo o restaurante observava. Carolina sentia 50 pares de olhos fixos nela. Senhora Russo, por favor. Você arruinou meu vestido. Sabe quanto custou? Não, claro que não sabe. Pessoas como você nunca terão dinheiro para algo assim. O gerente apareceu, pálido de terror. Senhora Russo, 1000 perdões. Vamos cobrir o custo do vestido naturalmente. O custo? Constanza riu, mas era um som frio. Você acha que dinheiro resolve isso? Isso é Valentino. Não se vende em qualquer loja. Ela se virou para Carolina, que tremiam visivelmente. Olhe para você. Patética. Nem consegue segurar uma bandeja direito. Como alguém tão incompetente ainda tem emprego? Foi um acidente, Carolina repetiu, a voz quebrando. Alguém esbarrou em mim. Claro, sempre há uma desculpa, não é? Pessoas como você nunca assumem responsabilidade. Constanza a olhou de cima a baixo com desprezo. Olhe suas roupas baratas, seu cabelo desgrenhado. Você é uma vergonha para este estabelecimento. Lágrimas queimavam nos olhos de Carolina, mas ela as segurou. Não aqui, não na frente de todos. Sinto muito, ela repetiu a voz mal audível. Você vai sentir mesmo. Constanza pegou sua bolsa Hermès. Quero essa mulher demitida. Agora. E quero compensação pelo meu vestido, pelo constrangimento, por ter arruinado minha noite. O gerente acenou rapidamente. Claro, senhora Russo, tudo que desejar. E você, Constanza apontou para Carolina, nunca mais vai trabalhar em nenhum restaurante decente desta cidade. Vou me certificar disso pessoalmente. Carolina sentiu seu mundo desmoronar. Não podia perder esse emprego. Tinha contas a pagar. Uma mãe doente para cuidar. Por favor, ela sussurrou. Preciso deste trabalho. Minha mãe... Não me interessa sua vida miserável. Constanza se virou para sair, mas parou. Aliás, quanto você ganha por mês? 1000 reais? 2000? Carolina não respondeu, humilhada demais para falar. Patético! Eu gasto isso em um sapato. Constanza abriu a bolsa e jogou algumas notas no chão aos pés de Carolina. Aqui, gorjeta, compre algo bonito para você. Deus sabe que precisa. O dinheiro caiu no chão de mármore. 200 reais. Uma fortuna para Carolina. Mas jogado como se fosse lixo. E algo em Carolina quebrou. Não com raiva, mas com uma clareza cristalina. Ela olhou para o dinheiro, depois para Constanza, depois para todos no restaurante observando, e fez algo que chocou absolutamente todos. Carolina pegou as notas do chão, calmamente, devagar, e as rasgou.
O som do papel se rasgando ecoou pelo restaurante silencioso. O que você está? Constanza começou atordoada. Não preciso de sua caridade, Carolina disse, sua voz firme agora, sem lágrimas, sem tremor. E não vou aceitar ser tratada como lixo. Ela deixou os pedaços de dinheiro caírem no chão como confete. Sim, derramei vinho em você. Foi acidente. Pedi desculpas, ofereci ajuda. Carolina endireitou os ombros. Mas você não quer desculpas, quer humilhar, quer fazer outra pessoa se sentir pequena para você se sentir grande. Como você ousa? Você disse que pessoas como eu nunca assumem responsabilidade. Mas pessoas como você nunca aprendem que dinheiro não compra direito de tratar outros como menos que humanos. O restaurante estava em choque absoluto. Carolina se virou para o gerente. Está me demitindo? Ele hesitou, olhando entre ela e Constanza. Eu tenho que... Entendo. Carolina desamarrou o avental. Então eu mesma me demito. Não vou trabalhar num lugar onde é aceitável clientes tratarem funcionários assim. Ela colocou o avental na cadeira mais próxima. E quanto a nunca mais trabalhar em restaurante decente? Talvez seja libertador. Talvez eu mereça mais do que ser gritada por pessoas que acham que dinheiro lhes dá direito de ser cruéis. Carolina começou a caminhar em direção à saída. Mas então uma voz grave cortou o silêncio. Espere! Um homem se levantou de uma mesa no canto. Carolina não o havia notado antes. Ele estava nas sombras, observando. Mas agora, sob a luz, ela o via claramente. Tinha uns 40 anos. Alto, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas, terno cinza impecável, olhos azul aço que não perdiam nada. E Carolina o reconheceu. Todos reconheceram. Giancarlo Russo, filho de Constanza, o atual chefe da família, o homem mais perigoso do Rio Grande do Sul. Giancarlo, Constanza disse, surpresa, não sabia que estava aqui. Claramente. Giancarlo caminhou até elas, cada passo deliberado. Quando parou, estava entre Carolina e sua mãe. O que você acabou de fazer? Ele disse para a mãe, a voz baixa e controlada. Foi imperdoável. Ela arruinou meu vestido. Foi um acidente. Ela pediu desculpas. Você a humilhou publicamente por prazer. Giancarlo, ela é apenas uma garçonete. E você, Giancarlo se virou para Carolina, foi extraordinária. Carolina piscou, confusa. O quê? Você poderia ter implorado, poderia ter aceitado o dinheiro dela, poderia ter se curvado. Seus olhos azuis a estudavam intensamente, mas manteve sua dignidade, mesmo custando seu emprego. Ele pegou algo do bolso interno do paletó, um cartão de visita. Segunda-feira, 9 da manhã. Este endereço. Ele estendeu o cartão para ela. Tenho uma proposta de trabalho para você. Carolina olhou para o cartão, depois para ele, depois para Constanza, que estava branca de raiva. Que tipo de trabalho? É o tipo onde sua integridade é valorizada, não punida. Giancarlo sorriu, e havia algo perigoso naquele sorriso. E onde ninguém te trata como menos que humana. Você tem minha palavra. Carolina pegou o cartão com dedos trêmulos. Por quê? Porque pessoas com coragem são raras, e eu valorizo raridade. Ele se virou para a mãe. E porque já cansei de ver minha família usar poder para machucar quem não pode se defender. Constanza estava tremendo de fúria, mas não disse nada, porque até ela não desafiava o filho, não publicamente. Giancarlo voltou sua atenção para Carolina. Então... vai aparecer na segunda? Carolina olhou para o cartão, para o homem impossível, para a chance impossível, e tomou a decisão mais louca de sua vida. Sim, o sorriso de Giancarlo se alargou. Ótimo, vejo você lá. E então ele fez algo que ninguém esperava. Pegou o avental que Carolina havia deixado, dobrou-o cuidadosamente e o devolveu a ela. Guarde isso, como lembrança do dia que se defendeu. Seus olhos encontraram os dela. E do dia que sua vida mudou. Carolina pegou o avental,
sem palavras. E enquanto Giancarlo saía do restaurante, seguido por uma mãe furiosa e humilhada, Carolina ficou ali, segurando um avental velho e um cartão de visita, sem saber que aquele momento tinha mudado tudo. Que o homem mais perigoso do Rio Grande do Sul tinha acabado de se interessar por ela e que sua vida nunca mais seria a mesma. Carolina não dormiu no fim de semana. Passou 48 horas olhando para aquele cartão de visita, se perguntando se deveria realmente ir. É uma armadilha, sua melhor amiga Paula disse pela 10ª vez. Ele é um chefe da máfia, Carol. Máfia. Ele provavelmente quer te usar para se vingar da mãe dele ou algo pior. Ora, Carolina disse calmamente. Ele realmente tem um trabalho para mim. E se for perigoso? Tudo em minha vida é perigoso agora. Carolina olhou pela janela do apartamento minúsculo que dividia com Paula. Não tenho emprego. Constanza Russo prometeu me colocar na lista negra. Preciso pagar aluguel, remédios da minha mãe, contas. Não tenho luxo de ser cautelosa. Paula suspirou. Pelo menos me manda mensagem quando chegar lá. E a cada hora. E se não responder em 5 minutos, chamo a polícia. A polícia não mexe com os Russo, Carolina disse com um sorriso sem humor. Mas obrigada. Segunda-feira, 8h45 da manhã, Carolina estava em frente a um prédio de vidro e aço no centro de Porto Alegre, o endereço do cartão. Respirou fundo e entrou. O lobby era todo mármore branco e detalhes em ouro. Uma recepcionista impecável a olhou de cima a baixo. Posso ajudar? Tenho. Reunião com o senhor Russo, Carolina Souza. A recepcionista digitou algo, depois seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ah, sim, senhor Russo está esperando. Ela apontou para os elevadores. Último andar. Ele te recebe pessoalmente. Carolina entrou no elevador com pernas bambas. Subiu 20 andares em silêncio. Quando as portas se abriram, Giancarlo Russo a esperava. Ele usava terno preto, sem gravata, mangas dobradas, revelando antebraços fortes, cabelo penteado para trás, e aqueles olhos azul aço que pareciam ver através dela. Pontual. Gosto disso. Ele estendeu a mão. Bem-vinda, Carolina. Ela apertou a mão dele, firme, calorosa. Obrigada por... Seja lá o que for isso. Venha, vamos conversar no meu escritório. O escritório era enorme, vista panorâmica de Porto Alegre, mesa de mogno, estantes cheias de livros. Mas o que chamou a atenção de Carolina foi uma parede inteira coberta de fotos. Crianças, dezenas delas, sorrindo, brincando, estudando. Meus projetos, Giancarlo disse seguindo seu olhar, orfanatos, escolas, centros comunitários, coisas que construo com o dinheiro que ganho de formas menos nobres. Carolina o olhou surpresa. Você financia orfanatos? E escolas, e clínicas, e abrigos? Ele serviu café para os dois. Minha família tem muito sangue nas mãos, Carolina. Tento equilibrar isso fazendo algo bom. Por quê? Quer dizer, por que se importa? Giancarlo ficou quieto por um momento, olhando pela janela. Porque eu era uma dessas crianças, órfão, na rua, passando fome. Ele tomou um gole de café. Meu pai, o homem que minha mãe se casou, me tirou das ruas, me deu nome Russo, me transformou em herdeiro, mas nunca esqueci de onde vim. Sua mãe não parece compartilhar dessa memória. Não, ela esqueceu, ou escolheu esquecer. Ele se sentou. Por isso, o que você fez na sexta foi tão refrescante. Rasgar dinheiro e perder meu emprego? Defender sua dignidade mesmo quando custou tudo. Seus olhos a estudavam. Quantas pessoas fariam isso? Realmente? Carolina não tinha resposta. Mas vamos ao que interessa. Giancarlo abriu uma pasta. Preciso de alguém para gerenciar meus projetos sociais. Alguém que entenda o que é precisar, que não seja corruptível, que tenha integridade. E você acha que eu sou essa pessoa porque rasguei dinheiro?
Acho que você é essa pessoa porque quando teve a chance de ficar rica facilmente, mesmo que fosse aceitar humilhação, você escolheu dignidade. Ele empurrou a pasta para ela. Contratos com fornecedores, orçamentos, prestação de contas, tudo legal, tudo limpo. Carolina abriu a pasta. Os números fizeram seus olhos se arregalarem. Isso é, milhões de reais por ano, e preciso de alguém em quem confie para garantir que cada centavo vá para quem precisa, não para políticos corruptos ou intermediários gananciosos. Por que confiaria em mim? Não me conhece. Conheço o que importa. Vi quem você é quando foi testada. Giancarlo se recostou. Então, aceita. Carolina olhou para os números, para as fotos de crianças na parede, para o homem impossível oferecendo a chance impossível. Quanto paga? 5.000 por mês para começar, com benefícios e aumentos baseados em performance. 5.000. Ela ganhava 2.000 no restaurante. Quando começo? Giancarlo sorriu. Que tal agora? Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Carolina descobriu que gerenciar projetos sociais para um chefe da máfia era surpreendentemente normal. Ela visitava orfanatos, verificava contratos, organizava orçamentos, e Giancarlo estava sempre por perto, não microgerenciando, apenas presente. Você realmente se importa com isso, ela disse numa tarde, depois de visitarem uma escola que ele financiava. Claro! Por que não me importaria? Porque você é. Quem você é? Pensei que fosse tudo máscara, relações públicas. É real, Carolina, tão real quanto o outro lado do que faço. Ele a olhou. Sou um criminoso. Não finjo ser santo, mas também sou humano. E humanos podem fazer tanto bem quanto mal. E você escolhe fazer os dois? Escolho sobreviver num mundo que não me deu escolhas. E dentro desse mundo, tento fazer algo que importe. Ele tocou seu ombro brevemente. Você me ajuda a lembrar por que isso importa. Carolina sentiu algo se mexer em seu peito. Algo perigoso. O problema veio 3 semanas depois. Carolina estava no escritório revisando contratos quando Constanza Russo entrou, sem bater, sem aviso. Você, ela cuspiu, apontando para Carolina. Ainda está aqui. Carolina se levantou lentamente. Senhora Russo, posso ajudar? Pode sair, agora, antes que eu te faça sair. Mãe, Giancarlo apareceu na porta, a voz perigosamente calma. O que está fazendo aqui? Protegendo você dessa aproveitadora. Aproveitadora? Giancarlo riu. Carolina trabalha mais que qualquer um neste prédio. E faz mais diferença que você já fez na vida inteira. Ela está te manipulando, fingindo ser santa para te envolver. Ou, Carolina disse calmamente, estou apenas fazendo meu trabalho, que, aliás, envolve ajudar crianças. Não sei como isso me torna vilã. Constanza se virou para ela, fúria nos olhos. Você não me engana. Sei o que mulheres como você fazem. Prendem homens ricos e poderosos. Fazem eles acreditarem que são especiais. Mulheres como eu, Carolina repetiu. O que exatamente isso significa? Pobres, desesperadas, sem escrúpulos. Chega! Giancarlo rugiu, fazendo ambas pularem. Saia do meu escritório. Agora. Giancarlo. Agora! Antes que eu esqueça que você é minha mãe e te trate como trato qualquer um que desrespeita meus funcionários. Constanza ficou branca, mas saiu batendo a porta. O silêncio que se seguiu era pesado. Sinto muito, Giancarlo disse finalmente. Ela não tinha direito. Ela tem medo. Carolina o interrompeu. O quê? Sua mãe. Ela tem medo que eu tire você dela, que mude você, que a deixe sozinha. Carolina se sentou. Não justifica como ela me trata, mas entendo. Giancarlo a olhou com uma expressão que Carolina não conseguia decifrar. Você é extraordinária, sabe disso? Sou prática. Entender motivações de pessoas é útil. Não. Você é bondosa.
mesmo quando tem todo o direito de ser cruel. Ele se aproximou, sentando na beirada da mesa perto dela. E isso me deixa louco. O coração de Carolina acelerou. Por quê? Porque faz eu querer coisas que não deveria querer. Sentir coisas que não deveria sentir. Seus olhos azuis aprenderam. Porque estou me apaixonando por você, Carolina Souza. E isso é perigoso para nós dois. Carolina parou de respirar. Giancarlo, eu sei. Chefe e funcionária, mundo diferente. Sua família me odeia. 1000 razões para não fazer isso. Ele tocou seu rosto gentilmente. Mas não consigo parar de pensar em você. Carolina deveria se afastar. Deveria manter profissionalismo. Mas em vez disso, cobriu a mão dele com a sua. Eu também penso em você, o tempo todo. Isso é loucura. Toda a minha vida virou loucura desde que rasguei aquele dinheiro. Giancarlo riu, o som rico e genuíno. Então vamos ser loucos juntos? Vamos! E ele a beijou suave e profundo, e Carolina sentiu o mundo derreter ao redor deles. Sem saber que Constanza estava do outro lado da porta, ouvindo tudo e planejando vingança. Carolina deveria ter sabido que nada bom dura para sempre. 2 semanas após aquele beijo no escritório, ela e Giancarlo mantinham o relacionamento discreto. Jantares privados, conversas longas depois do expediente, roubos de beijos quando ninguém olhava. Era perfeito. Perigosamente perfeito. Até a noite em que tudo desmoronou. Carolina estava em casa quando recebeu a ligação. Número desconhecido. Alô? Carolina Souza? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sim? Você precisa saber a verdade sobre Giancarlo Russo, antes que seja tarde demais. O sangue de Carolina gelou. Quem é você? Alguém que ele machucou? Como vai machucar você? A voz tremeu. Encontre comigo, amanhã, 12h. Café Central, vou estar de vermelho. A ligação caiu. Carolina ficou olhando para o telefone, o coração acelerado. Deveria contar para Giancarlo, ignorar, mas a curiosidade e o medo eram mais fortes. O Café Central estava cheio quando Carolina chegou. Ela procurou por alguém de vermelho e encontrou uma jovem de uns 22 anos, cabelos escuros, olhos assustados. Você veio... A garota disse quando Carolina se sentou. Quem é você? Meu nome é Isabela e há 3 anos eu era você. Carolina franziu a testa. Como assim? Trabalhava num restaurante. A mãe de Giancarlo me humilhou publicamente. Ele me ofereceu trabalho. Me fez sentir especial. Me apaixonei por ele. Isabela tomou um gole de café com mãos tremendo. E então descobri a verdade. Que verdade? E que era tudo armação. Constanza humilha mulheres de propósito. Giancarlo as salva. Elas se apaixonam. Ele as usa e depois descarta. Carolina sentiu náusea subir. Não acredito nisso. Não quer acreditar. Diferente. Isabela empurrou uma pasta para ela. Olhe, dentro havia fotos. Giancarlo com diferentes mulheres ao longo dos anos. Todas parecidas. Jovens, bonitas. Claramente de classe baixa. E documentos. Contratos de trabalho. Todos terminados abruptamente após 6 meses. Somos todas iguais para ele, Isabela disse amargamente. Projeto de caridade. Ele salva pobres coitadas, se sente nobre e, quando cansa, nos descarta. Por que está me contando isso? Porque você merece saber, antes de perder seu coração completamente. Isabela se levantou. Ele é convincente, Carolina. Vai fazer você acreditar que é especial, diferente, mas não é. É só mais uma. Ela saiu, deixando Carolina com a pasta e 1000 dúvidas. Carolina não foi trabalhar naquele dia. Ficou em casa, olhando as fotos, lendo os documentos. Havia um padrão. Todas as mulheres eram pobres. Todas trabalhavam em serviços. Todas foram contratadas após algum incidente público. E todas duraram exatamente 6 meses antes de serem demitidas. Quando Giancarlo ligou à noite, ela não atendeu. Quando ele apareceu em sua porta, ela quase não abriu. Carolina, o que houve? Você desapareceu?
Ele entrou preocupado. Está doente? Não. Ela jogou a pasta na mesa. Mas acho que estou curada de algo. Giancarlo olhou para a pasta. Seu rosto perdeu toda a cor. Onde conseguiu isso? Isabela, lembra dela? Ou teve tantas que não consegue mais acompanhar? Carolina, deixe-me explicar. Explique o quê? Ela gritou, lágrimas caindo. Que sou só mais um projeto? Mais uma pobre coitada que você salva para se sentir melhor sobre ser criminoso? Não, não é assim. Então como é? Porque essas fotos contam uma história bem clara. Giancarlo passou a mão pelo cabelo, frustrado. É complicado. Descomplicar agora. Ele respirou fundo e se sentou. Minha mãe. Ela tem um problema. Uma necessidade de controle, de poder sobre outros. Ele olhou para as mãos. Há anos, ela começou a humilhar mulheres publicamente. Por prazer. Porque podia. E você? E eu odiava. Via essas mulheres sendo destruídas e não conseguia deixar passar. Ele olhou para ela. Então comecei a contratá-las, dar empregos, chances. E se envolvia com elas. Algumas vezes, sim, ele não negou. Mas nunca foi manipulação. Foi conexão genuína. Pelo menos para mim. E porque todas duravam só 6 meses? Giancarlo ficou quieto. Muito quieto. Porque minha mãe descobria e as ameaçava. Fazia com que pedissem demissão. Sua voz era rouca. E eu não lutava forte o suficiente. Deixava acontecer. Porque confrontar minha mãe significaria guerra. E eu era covarde. Carolina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então você só deixava elas irem. Tentava protegê-las, dando boas recomendações, dinheiro de indenização. Mas sim, deixava. Ele olhou para ela com olhos quebrados. Até você. Até eu o quê? Até você ser diferente. Até eu perceber que não posso deixar você ir. Que escolheria você sobre tudo. Giancarlo se ajoelhou na frente dela. Carolina, você é diferente. Não por ser mais bonita ou mais especial, mas porque pela primeira vez na minha vida encontrei alguém que me faz querer ser melhor. Não mais forte, não mais rico, melhor. Palavras bonitas, Carolina disse, mas sua voz tremeu. É verdade, e vou provar. Ele pegou o telefone, discou. Quem você está ligando? Minha mãe. Vou acabar com isso, agora. A confrontação aconteceu na mansão dos Russo. Carolina estava ao lado de Giancarlo quando ele enfrentou Constanza na sala opulenta. Você vai parar, Giancarlo disse a voz dura. As humilhações, as ameaças, o controle. Acaba hoje. Ou o quê? Constanza riu. Você vai me expulsar? Sou sua mãe. Biologicamente, sim. Mas uma mãe de verdade não destruiria a felicidade do filho. Felicidade? Com ela? Constanza apontou para Carolina. Ela é ninguém, uma garçonete. Você merece uma princesa, não... Ela é minha princesa, Giancarlo gritou, e vou me casar com ela. O silêncio foi absoluto. Carolina se virou para ele, chocada. O quê? Você ouviu. Giancarlo a olhou. Quero me casar com você, Carolina. Não daqui a 6 meses, não depois que minha mãe aprovar. Agora. Porque te amo e não quero esperar mais. Você está louco? Constanza estava branca de fúria. Talvez, mas estou cansado de ser controlado. Cansado de ser covarde. Cansado de deixar você arruinar tudo de bom na minha vida. Ele pegou a mão de Carolina. E ela é a melhor coisa que já me aconteceu. Se casar com ela, estará fora da família. Constanza ameaçou. Então estou fora. Giancarlo não piscou. Porque prefiro vida com ela do que império sem ela. Carolina sentia lágrimas caindo, mas desta vez não eram de dor. Giancarlo, espera. Ainda não terminei. Ele se virou de volta para a mãe. E sobre as outras mulheres que você ameaçou, vou encontrar cada uma, pedir desculpas, oferecer compensação, fazer as pazes do jeito certo.
Você é um tolo. Sou um homem apaixonado e pela primeira vez estou fazendo a escolha certa. Ele olhou para Carolina. Então, casa comigo? Agora? Hoje? Amanhã? Quando você disser sim? Carolina deveria pensar. Deveria ser racional. Mas em vez disso, pulou em seus braços. Sim, 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 1000 vezes sim. Giancarlo a girou no ar, rindo, beijando, completamente alheio à mãe furiosa. Vocês vão se arrepender, Constanza gritou. Ela vai te usar, vai te deixar quando o dinheiro acabar. Carolina se soltou de Giancarlo e enfrentou Constanza pela última vez. Sabe o que é triste? Você nunca vai entender que seu filho vale mais do que seu dinheiro, que ele é gentil, generoso, real, porque tudo que você vê é poder. Ela balançou a cabeça. Tenho pena de você, porque vai morrer rica e sozinha. E saiu, de mãos dadas com Giancarlo, deixando Constanza sozinha em sua mansão dourada, sozinha com sua raiva e seus arrependimentos. Giancarlo cumpriu cada promessa que fez naquele dia na mansão. Primeiro, encontrou cada uma das mulheres que sua mãe havia afastado. Isabela, Sofia, Mariana, Ana, 5 no total. Pediu desculpas pessoalmente. Ofereceu compensação financeira generosa. E, mais importante, ouviu suas histórias. Você realmente fez isso, Carolina disse uma noite após a última reunião. Assumiu responsabilidade. Tinha que fazer, não por elas, por mim. Giancarlo a puxou para perto. Porque quero ser digno de você. E homens dignos assumem seus erros. O casamento foi pequeno, cartório, testemunhas, sem festa grande. Mas para Carolina foi perfeito. Sabe o que é engraçado? Ela disse na lua de mel improvisada, um fim de semana numa pousada em Gramado. 3 meses atrás, eu estava servindo mesas. Agora sou casada com o homem mais poderoso do Sul. Não, Giancarlo beijou sua testa. Você é casada com um homem que te ama. O poder não importa. Importa para sua mãe. Minha mãe vai ter que aceitar, ou ficar sozinha. Mas aceitar não era algo que Constanza Russo fazia facilmente. 2 meses após o casamento, Carolina recebeu um convite. Um jantar, na mansão. Apenas ela e Constanza. É armadilha, Giancarlo disse imediatamente. Não vá. Preciso ir. Se vou fazer parte desta família, preciso enfrentá-la eventualmente. Então vou com você. Não, ela me chamou sozinha. Preciso fazer isso sozinha. Giancarlo não gostou, mas respeitou. A mansão estava silenciosa quando Carolina chegou. Apenas Constanza na sala de jantar, uma mesa posta para 2. Veio, Constanza disse, surpresa genuína na voz. Você convidou. Carolina se sentou. Então, por que estou aqui? Constanza serviu vinho, irônico, dado como tudo começou, e ficou quieta por um longo momento. Você não é o que eu esperava, ela disse finalmente. O que esperava? Oportunista, interesseira, alguém que desapareceria quando o dinheiro acabasse. Constanza tomou um gole. Mas você ficou, mesmo quando soube sobre as outras, mesmo quando poderia ter fugido. Amo seu filho, não seu dinheiro. Vejo isso agora. Constanza colocou o copo na mesa e me faz perceber algo terrível. O quê? Que passei anos protegendo meu filho de mulheres erradas, mas a única pessoa que realmente o machucou fui eu. Carolina piscou, surpresa com a admissão. Por que fez isso? Humilhar mulheres, controlar tudo. Constanza ficou quieta. Quando falou, sua voz estava quebrada. Porque o pai de Giancarlo, meu falecido marido, me traiu. Várias vezes. Sempre com mulheres mais jovens, mais bonitas, mais vivas. Ela olhou para as mãos cheias de anéis, e eu não pude fazer nada, porque era fraca, dependente. Então, quando ele morreu, e eu finalmente tive poder, jurei nunca mais ser fraca, nunca mais deixar outra mulher tomar o que era meu. Mas essas mulheres não estavam tirando nada de você. Estavam tirando meu filho, a única pessoa que me restou. Lágrimas reais caíram.
E no processo de protegê-lo, o perdi mesmo assim. Carolina sentiu algo inesperado. Pena. Não perdeu. Ele ainda te ama. Só não aguenta mais ser controlado. Eu sei. Constanza enxugou as lágrimas. E sei que fui horrível com você. Imperdoavelmente horrível. Você não merecia aquilo. Nenhuma daquelas mulheres mereceu. Não. Não merecemos. Posso pedir desculpas? Carolina olhou para aquela mulher poderosa, quebrada, humana pela primeira vez. Pode, mas precisa mudar, de verdade, não só palavras. Como? Pare de humilhar pessoas. Pare de usar poder para machucar. Use poder para ajudar. Carolina se inclinou para a frente. Giancarlo financia orfanatos, escolas, clínicas. Por que você não faz o mesmo? Com mulheres que foram machucadas, abusadas, controladas, mulheres como você já foi. Constanza a olhou por um longo momento. Você é mais inteligente do que eu dei crédito. Sou mais forte do que você imaginou. Vejo isso. Constanza estendeu a mão. Podemos tentar de novo? Começar do zero? Carolina olhou para a mão. Tinha todo o direito de recusar, de guardar rancor. Mas, em vez disso, apertou. Uma chance. Mas se humilhar outra garçonete, eu mesma jogo vinho em você. Constanza riu. Um som genuíno, surpreendente. Justo. As mudanças não foram instantâneas, mas foram reais. Constanza começou uma fundação para mulheres vítimas de abuso. Financiou abrigos, terapia, treinamento profissional. E lentamente, muito lentamente, começou a construir uma ponte com Carolina. Nunca pensei que veria isso, Giancarlo disse uma noite, observando as duas mulheres conversando sobre a fundação. Minha mãe e minha esposa, não se matando. Dê tempo, ainda podemos chegar lá, Carolina brincou. Mas a verdade era que Constanza estava tentando, e isso era tudo que Carolina podia pedir. 1 ano após aquela noite fatídica no restaurante, Carolina voltou ao restaurante Dom Pedro. Mas desta vez, não como garçonete, como dona. Giancarlo havia comprado o restaurante para ela, não como presente condescendente, mas como investimento. E Carolina o transformou completamente. Política de tolerância zero, ela disse na reunião com todos os funcionários. Qualquer cliente que desrespeitar funcionários será convidado a sair. Não importa quem seja, não importa quanto dinheiro tenha. Um dos garçons, novo, jovem, levantou a mão. E se for alguém importante, poderoso? Carolina sorriu, lembrando de como ela mesma estava ali 1 ano atrás. Especialmente se for alguém importante, porque ninguém é importante o suficiente para tratar outros como lixo. Os funcionários aplaudiram, e quando o restaurante reabriu com novas regras e nova administração, tornou-se famoso não apenas pela comida, mas pelo respeito. 3 anos depois daquela primeira humilhação, Carolina estava grávida de gêmeos, menino e menina. O médico anunciou no ultrassom. Giancarlo segurou sua mão, lágrimas nos olhos. Uma família, ele sussurrou. Vamos ter uma família de verdade. Já temos, Carolina corrigiu. Você, eu, até sua mãe quando se comporta. Ele riu. Verdade. Aquela noite, durante jantar em família, incluindo Constanza, que agora visitava regularmente, Carolina levantou seu copo. Um brinde. A quê? Giancarlo perguntou. Há acidentes que mudam vidas, há vinho derramado, há dinheiro rasgado, há escolhas corajosas. Ela olhou para Constanza. E as segundas chances. Constanza levantou seu copo, lágrimas brilhando. Há mulheres fortes que não se curvam. Mesmo quando deveriam, não, Carolina brincou. Todos riram, e naquele momento Carolina percebeu algo. Ela tinha tudo o que sempre quis. Não riqueza, embora tivesse. Não poder, embora tivesse também. Mas família, amor, propósito. Tudo porque uma noite, quando foi humilhada publicamente, ela escolheu dignidade. Anos depois, quando lhe perguntavam sobre aquela noite,
Carolina sempre dizia: Constanza Russo me humilhou publicamente e foi a melhor coisa que já me aconteceu. Por quê? Perguntavam confusos. Porque me forçou a escolher, aceitar humilhação ou defender minha dignidade. E quando escolhi dignidade, ganhei tudo. Ela sorria. Um homem incrível, uma família, um propósito e a prova de que você nunca deve deixar ninguém te fazer sentir pequena. Giancarlo sempre ao seu lado adicionava: e ela me ensinou que poder real não vem de medo ou controle, vem de respeito, de tratar outros como iguais, de ter coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil. As crianças cresceram ouvindo essa história sobre como mamãe derramou vinho na vovó, como rasgou dinheiro em vez de aceitar humilhação, como mudou não apenas a própria vida, mas a vida de tantos outros, e aprenderam a lição mais importante: dignidade não tem preço. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você a menos que você permita. 10 anos após aquela noite, o restaurante Dom Pedro sediou um evento especial. Jantar anual de respeito, onde todos os funcionários de serviço da cidade eram honrados. Garçons, faxineiros, atendentes, seguranças. E quem organizou? Carolina Russo Né Souza. Quem financiou? Fundação Constanza Russo, redimida, transformada, dedicada a ajudar mulheres. E quem fez o discurso principal? Giancarlo Russo, que contou a história de como uma garçonete mudou não apenas seu coração, mas toda a sua família. Ela não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nada além de sua dignidade. Ele disse, olhando para Carolina, na primeira fila, seus gêmeos de cada lado. E aquela dignidade valeu mais do que todo o meu império. Os aplausos foram ensurdecedores. E Carolina, olhando ao redor, para os trabalhadores sendo honrados, para o marido que amava, para os filhos que criaram em respeito, para a sogra que se tornou aliada, soube que tinha feito a escolha certa, naquela noite, quando poderia ter aceitado dinheiro e humilhação. Ela escolheu ela mesma, e aquela escolha mudou tudo.